A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui a minha Bíblia está aberta em Tito, capítulo 3, versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. A lei e os profetas duraram até João Batista. E agora temos o ministério da graça, o ministério da reconciliação pelo sangue. Se tentarmos voltar à dispensação anterior e pregar como João Batista, irado, nervosinho e ofendendo as pessoas, produziremos muito mais mal do que bem. Não podemos tentar colocar os vinhos novos em odres antigos. Pessoas que conseguem com suas mensagens ofender um e irritar o outro, mas não consegue levar o arrependimento. O importante não é ganhar debates, mas ganhar almas para a eternidade. É muito importante compreendermos que o Senhor nos dá não apenas o conteúdo, mas a forma. O conselho do ímpio se precipita. Por força e por violência não conseguiremos ajudar pessoas. Muitas vezes a pessoa está querendo pregar de forma despreparada e vai atacando o pecado das pessoas, pensando ajudá-las. Na verdade, isso é um desserviço para o Evangelho. Quando atacamos o pecado, nós estamos fazendo um antisserviço. Ao invés de atacar o pecado, vamos ensinar como sair do pecado. Pois se abundou o pecado, superabundou a graça. A graça não é desculpa para o pecado, mas é a solução para o pecado. Somente através da graça o homem chegará ao arrependimento e à salvação. Em Romanos capítulo 7, mostra claramente que se você quer um avivamento de pecado, comece a pregar contra o pecado e colocar ênfase no pecado. A palavra de Deus mostra em Romanos 7, versículo 9, que se você quiser um avivamento de pecado, comece a pregar contra o pecado na sua igreja. Tudo que você disser para os membros não fazer, é isso que eles vão fazer. Porque a lei suscita isto, um avivamento do pecado. Mas quando nós enfatizamos a graça e o poder para sair do pecado, enfatizamos Jesus e a graça e ensinamos o caminho para o arrependimento. Pois não adianta irritar as pessoas, não adianta ofender as pessoas, não adianta levar elas à culpa ou à condenação. Pois condenadas já estão todos aqueles que não estão em Cristo. O mundo inteiro está em trevas. Não adianta ficar dizendo que elas estão em trevas, mas sim mostrar o caminho para a luz. Quando nós compreendemos, queridos, que a sabedoria só vem de Deus. E Deus dá sabedoria àquele que for humilde. O profeta arrogante, o profeta que está despreparado, ele acaba afastando mais ainda as pessoas de Cristo. Tão certo como aqueles que vendem a palavra, fazem comércio, estão aí errados. No outro extremo, aqueles que estão agora voltando a ser João Batista, Elias, tentando pregar uma santidade forçada, jogando culpa nas pessoas, dizendo que elas estão completamente erradas e que vão para o inferno, ao invés de dizer que em Cristo há reconciliação, que através deles meditarem na palavra, o Senhor concederá o arrependimento. Que se nós recebermos graça, seremos fiel. Porque é recebendo graça que chegaremos à fidelidade, pois a fidelidade ele é um fruto do Espírito Santo lá em Gálatas. O homem não pode ser fiel na carne. O homem na carne ele está cego, morto, nu. Somente a luz do Evangelho poderá produzir no homem esse despertamento, esse arrependimento. Nós não somos salvos pelo arrependimento. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Pois se arrependimento salvasse, os que estão no inferno se salvariam, pois estão se arrependendo lá. Mas é tarde demais. A salvação é em vida. E esse arrependimento genuíno não é
com tristeza apenas pelo pecado, mas com a certeza e convicção de que em Cristo há perdão e no Espírito Santo existe o poder, porque Deus vai santificando aqueles que Ele salva. E a santificação vai colocando nojo do pecado. Como diz 2 Coríntios, que Deus ama o que dá com alegria, não por tristeza ou por necessidade. Não é parar com o pecado porque o pastor falou que é pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor coloca em nós a alegria de sair do pecado. A salvação genuína não é eu tenho que parar com isso, a minha religião não permite. Não. O Senhor coloca o novo querer, o novo efetuar. Sabe, o evangelho manufaturado é homens tentando converter homens. É homens forçando o homem a sair do pecado. Mas o evangelho genuíno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É o Espírito Santo que muda a nossa mente. A palavra arrependimento, metanoia, quer dizer mudança de mente. Eu amava o pecado, agora eu tenho nojo. Eu não tinha prazer na lei do Senhor, em estar com o Senhor, no meio do povo do Senhor. Hoje eu tenho prazer em estar no meio daqueles que são cheios do Espírito Santo, no Evangelho da Graça. Paulo dizia em Gálatas capítulo 1 que se alguém vier e pregar outro evangelho que não for o Evangelho da Graça. O que é o Evangelho da Graça? Que Deus reconciliou consigo os homens, não imputando os seus pecados. Que Deus está disposto a perdoar em Cristo, a salvar em Cristo, a santificar no Espírito. Que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. E que agora nos chama ao arrependimento. Que Ele vai concedendo, à medida que vamos nos entregando, nos consagrando, Ele vai transformando o nosso ponto de vista, as nossas palavras. É a santificação no Espírito. Não é a culpa, o dedo apontado. Não é dizer você tem que parar com isso, você vai para o inferno. Pois ainda que a pessoa pare com isso, se Deus não mudar por dentro, ficará como um fariseu. Em Mateus 23, 26, que a religião mudou o homem por fora, o comportamento deles era excelente, eles eram consagrados, eles não faziam isso, eles não faziam aquilo, mas o coração deles não havia mudado. E Deus sonda o coração. Deus não quer mudar apenas nossas atitudes. Deus não quer apenas que nós paremos de pecar por medo do inferno. Deus quer nos mudar por dentro, de maneira que nós venhamos a ter imagem e semelhança, e mudados pela graça, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o homem não interfere e não coloca a sua mão, a sua religião tola e humana, mas quando o homem leva as pessoas a terem uma comunhão com o Senhor pela graça, veremos que o Senhor é capaz de santificar aqueles que Ele salva. Em Gálatas capítulo 3, eles receberam Jesus porque viram que não mereciam a salvação, porque a salvação é um presente de Deus através da fé em Jesus Cristo. Em João 6, 28 e 29 fala que a obra é colocar toda a nossa dependência do que Cristo fez na cruz do Calvário. E lá em Gálatas 3 eles tentaram se santificar pela culpa, pelo esforço. Mas isso produz piores resultados, gera fanatismo. E naquilo que eu paro pelo meu esforço, eu começo a cobrar comportamento dos outros. Eu viro um fariseu, eu viro um cobrador de comportamento. Mas naquilo que o Senhor me liberta, eu sou humilde. Porque foi Ele que arrancou, foi Ele que mudou. Então aí eu vou ter compaixão daqueles que estão errando. Eu vou ter compaixão daqueles que estão falhando. Porque todos nós temos falhas e o sangue de Jesus nos purifica. Isso não é desculpa para continuar no pecado. Porque o Senhor está nos transformando, como diz em 1 João 3, lá versículo 2, e quando Ele vier, seremos totalmente igual a Ele, pois o veremos face a face. Mas aqui estamos numa escadinha, errando cada dia menos, estamos nos santificando, nossos pensamentos, nossas atitudes estão mudando, mas ainda não somos perfeitos. E não seremos salvos pelo nosso comportamento, seremos salvos pelo sangue de Jesus. O nosso comportamento está mudando porque o Senhor nos salvou pelo sangue e agora está nos santificando pelo Espírito Santo. Isso é obra dEle. Nós somos feitura dEle, criado em Cristo Jesus. O evangelho onde Deus está trabalhando no homem, Maria sentada aos pés de Cristo, Cristo trabalhando nela. Mas o evangelho de Marta é o homem tentando mudar o homem, é o homem trabalhando para o homem, é o homem tentando produzir santificação. Isso é morte na panela. Quantos cegos guiando cegos, cobrando o comportamento e forçando as pessoas a largarem isso, a mudarem aquilo, mas não dando tempo para o Espírito Santo as convencerem de dentro para fora. Pois o legalismo muda de fora para dentro, mas o cristianismo genuíno muda o homem de dentro para fora, colocando prazer na lei do Senhor, colocando amor pelo Senhor e nojo pelo pecado. E isto leva tempo, mas o Senhor tem compaixão de nós. Em nome de Jesus, amém.